Êxodo capítulo 20. Na nossa série de mensagens sobre idolatria, nós chegamos ao segundo mandamento. Semana passada nós falamos do primeiro e hoje vamos falar aqui do segundo. Dizem assim os versos 4, 5 e 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e as que guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mais extenso dos 10 mandamentos. Muita gente pensa que este mandamento é semelhante ao primeiro. Não é mesmo, é bem diferente. Deus, na sua sabedoria, na sua inteligência, Ele não faria o segundo mandamento como uma repetição do primeiro. Existe aqui algo muito mais profundo e interessante do que a gente pode imaginar. Existem muitas coisas novas, talvez imperceptíveis para muitos, aqui no segundo mandamento. Semana passada, ao analisarmos o primeiro mandamento, nós aprendemos, nós vimos que Deus, Ele nos exige, Ele nos exorta a termos Ele como único. Deus exige exclusividade sobre cada um de nós. Já no segundo mandamento, Deus vai dizer, ou Deus vai deixar evidente que Ele é único e não existem outros deuses semelhantes a Ele. E de forma que o segundo mandamento, ele não é uma proibição à adoração de outros deuses, mas é uma afirmação de que não existem outros deuses. Deixa a dona Hilda chegar lá para vocês poderem. Sobreviveu, né? Tudo bem. Vamos lá. Tá fria mesmo a água. Depois, se você quiser dar uma olhadinha aqui, você pode vir aqui botar a mão para você ver. Como eu estava dizendo, o segundo mandamento, ele não é uma proibição à adoração de outros deuses. O segundo mandamento, ele é uma afirmação de que outros deuses não existem. E é uma afirmação de que outros deuses não existem porque, na verdade, todos os outros deuses, eles são resultado, eles são uma fabricação da mente humana, que nós denominamos, nós chamamos de ídolos. Então, Deus não está competindo com outros deuses. Por quê? Porque simplesmente esses outros deuses não existem. Então não há uma competição porque não existe outros deuses. Deus, ele, ao dar este mandamento, ao dar esta ordem, Deus não está preocupado com rivais. O que move Deus aqui ao fazer esse segundo mandamento não é um sentimento de rivalidade.
E aí então alguém pode inferir e perguntar o seguinte: bem, se Deus não está preocupado com rivais, se realmente não existem outros deuses, então qual o sentido, qual o significado do segundo mandamento? A preocupação divina não é com outros mandamentos, não é com outros deuses. A preocupação divina é com o coração do homem, é com o nosso coração. Porque nós temos a enorme capacidade de adorar aquilo que não existe. Criarmos para nós, como Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, criarmos ídolos sem parar. Nós nos curvamos diante do nada. Nós veneramos aquilo que não é real. Então, quando Deus dá esse segundo mandamento, Deus não está preocupado com concorrência, porque não existe concorrência. A Bíblia diz que Ele é único, a Bíblia diz que Ele é o único Senhor, Ele é o único soberano, Ele é inigualável em força, em majestade, em poder. O que preocupa o Senhor é o coração humano, que é esta fábrica que funciona 24 horas por dia de ídolos. No politeísmo grego e romano, era muito comum a construção, a fabricação de imagens e de estátuas. E aqueles povos, eles se dobravam, eles reverenciavam, eles veneravam aquelas imagens. Já no cristianismo, quando nasce ali naquele contexto de politeísmo romano e grego, a situação era muito diferente. Por causa do segundo mandamento, os cristãos, eles não se dobravam diante de nenhuma imagem. Os cristãos judeus, eles tinham assim uma ojeriza a imagens. Eles não faziam nenhum tipo de imagem. E não faziam nenhum tipo de imagem, eles eram radicais quanto a isso por causa do segundo mandamento. Aliás, é aqui que tem início a tradição de orar de olhos fechados. Por que nós oramos de olhos fechados? Orar de olhos fechados não é por causa da falta de atenção, conquanto ajude. Orar de olhos fechados tornou-se assim um costume, uma prática entre os cristãos, pelo fato de que os cristãos não tinham nenhuma imagem para a qual olhar. Então eles fechavam os olhos. E isso então foi passando de geração a geração e se perpetuou até os dias, e veio até os dias de hoje. Você já tentou orar de olho aberto? Que dificuldade que é. Se você estiver sozinho, de frente para uma bela paisagem, é fácil. Agora tenta orar de olho aberto em grupo. Inclusive, se a gente visualizar alguém de olho aberto na hora da oração, a gente, nossa, que isso, né? A gente pensa assim, não é espiritual, não está orando. Mas não está na Bíblia que na hora de orar tem que fechar o olho, não. Quando nós cantamos, nós não estamos orando? E a maior parte das pessoas canta de olho aberto. Mas esse é o motivo pelo qual nós oramos de olhos fechados, por causa das imagens. Os cristãos não tinham as imagens para olhar, então eles acabavam fechando os olhos para orar, para se concentrar.
Historicamente, os templos, eles passaram a ter imagens quando a igreja, ela se uniu ao Estado. E aí, para agradar ao imperador, a igreja, ela vai introduzir nos templos a presença de imagens de escultura. Não foi por acaso que um dos grandes postulados da Reforma Protestante foi a separação entre igreja e Estado. Porque todas as vezes na história em que a igreja se uniu ao Estado, ela se corrompeu. Sempre se corrompeu. E o momento histórico em que a igreja adota as imagens no culto e nos templos foi esse momento quando houve essa união entre igreja e Estado. Para os judeus, essa questão de imagens, de adorar imagens, é uma questão assim, nem de adorar, não é questão de adorar, é questão de se fazer, de ter perto, de conviver num ambiente que exista. Isso é muito sério. Muito, eles levam essa questão extremamente a sério. E não é por acaso, eles sofreram cativeiros, eles sofreram punições por causa da sua idolatria, que estava associada à questão de imagens. E eles levam essa questão tão a sério que mostra que eles aprenderam a lição. Não sei se você sabe disso, mas depois do massacre que Hitler impôs aos judeus ali no Holocausto, matando cerca de 6 milhões deles, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a ONU funda o Estado de Israel, e quem estava na presidência da ONU era um brasileiro, um homem chamado Oswaldo Aranha. Tempos depois, em que aquele território foi concedido a Israel, a nação de Israel resolveu homenagear Oswaldo Aranha por tudo que ele fez naquele processo ali para ajudar os israelitas. E aí, para homenagear o presidente da ONU, os judeus construíram um lindo e um grande bosque em Israel e deram o nome àquele bosque de Oswaldo Aranha. Perguntados por que eles não tinham feito um busto, uma escultura ou uma imagem do brasileiro, o que eles disseram? Por causa do segundo mandamento. Nós não temos autorização divina para fazer qualquer tipo de imagem. Imagina o seguinte, imagine que alguém desejando homenagear Russell Shedd fizesse, como existem algumas instituições batistas, fizesse lá uma escultura e colocasse em frente da igreja que Russell Shedd pastoreou durante anos. Fizesse lá uma homenagem. Eu acho que eles não iam convidar o Shedd, porque eu acho que o Shedd não iria nesse evento. Mas aí eles, no primeiro domingo ali, da imagem ali, seria dito a Dona Maria, que chegava ali naquela igreja pela primeira vez naquele domingo. E aí ela vê aquela movimentação, vê aquela imagem, e alguém vira para ela e diz assim: olha, essa imagem aí, esse busto aí, foi de um grande homem de Deus, que pregava de forma extraordinária. A filha de Russell Shedd disse uma vez que só acredita que o pai dela é pecador porque a Bíblia diz. Isso de fato aconteceu. Tal é a vida desse homem.
E aí alguém ainda diria para Dona Maria: olha, Shedd escreveu coisas sobre os anjos que poucas pessoas tiveram coragem de afirmar. Shedd foi considerado pela crítica evangélica brasileira como o maior expositor bíblico do Brasil. E Dona Maria está lá, ó. E as informações continuam. O Shedd foi denominado presidente emérito de uma das maiores editoras evangélicas do Brasil. Em sua homenagem, foi feita uma Bíblia de estudo e dado a essa Bíblia o nome dele, Bíblia Shedd. Imagine você que tudo isso acontecesse. No outro domingo, quando Dona Maria passasse por aquela estátua, você acha que ela ia olhar como para aquela estátua? Não é? Você acha que no coração dela não estaria um sentimento diferente? E aí você imagina o que Dona Maria vai contar para os filhos dela acerca do Shedd. E imagina você o que os filhos de Dona Maria vão contar para os netos dela, para os sobrinhos. E nesse contar, quantas coisas que seriam aumentadas. E em muito pouco tempo, o seu Shedd seria transformado num santo. E as pessoas passariam a tratar aquela imagem de um jeito todo especial. Concederiam àquela escultura um valor e uma importância que não é permitida nas Escrituras. Se curvariam, tocariam, iriam idolatrar aquela imagem. Você duvida disso? Você duvida disso? Leia o texto bíblico que fala da serpente de bronze. O que aconteceu com a serpente de bronze? Irmãos, nós temos um coração que fabrica ídolos o tempo todo. Quando Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, Ele não está preocupado com a concorrência. Ele está preocupado com o nosso coração. Vocês já pararam para perceber como é que nós tratamos as pessoas que morrem de forma diferente? Já pararam para perceber isso? Tem até uma música do Herbert Viana que ele diz: coisa de maluco, mas acontece. Depois que o cara morre é que a gente reconhece. Porque a gente passa a tratar a pessoa. Tem aquela história. Essa história é famosa. Acho que o pastor Geni, no primeiro sermão dele, já tinha essa história. Quando, o homem morreu. Aí o pastor estava fazendo o velório, falou: aqui está o irmão fulano de tal, um homem honesto, íntegro, temente a Deus, que se preocupa com ele. Foi falando uma porção de coisa do homem. Aí a viúva virou para o filho e falou assim: meu filho, vai lá e vê se é seu pai que está no caixão. Porque depois que a pessoa morre, a gente acha que a pessoa nunca pecou. A essas pessoas são atribuídas obras que elas nunca realizaram. É algo impressionante. Então não é por acaso que essa orientação divina transformou-se num mandamento. Não faça para ti imagem de escultura. Há um pensamento que diz que a idolatria, ela é irmã gêmea da superstição. Superstição é quando nós atribuímos poder a alguma coisa. Isso é superstição. Por exemplo, quem não sabe que pé de coelho dá sorte? Sabia disso não? Quem não sabe que pé de coelho dá sorte? Quem é que não sabe que pirâmide energiza o ambiente?
Quem não sabe que cristais trazem bons fluidos? Quem não sabe que figa afasta mal olhado? Ferradura atrás da porta, não é? Se alguém está com inveja do seu carro, da sua namorada, da sua casa, vai lá e faz uma figa. E essas superstições a gente acha que só acontece com o pessoal de fora da igreja, e que não é convertido. Olha como existe superstição no meio da igreja, dentro da igreja. A Bíblia, que é colocada em cima da mesa no altar da igreja, aberta no Salmo 91. Ou então a Bíblia lá no meio da sala da casa, aberta no Salmo 91. O plástico ou o adesivo da igreja no vidro do carro, para o carro não ser roubado. Nunca ouviu isso? Pessoas que batem na madeira, cristão que bate na madeira e diz isola. Sabe qual que é a origem disso? A origem disso é que quando alguém ia entrar na floresta para reivindicar o Deus da floresta e pedir a sua ajuda diante dos perigos que ele ia entrar, esse alguém batia na madeira das árvores e dizia: isola os males da floresta, isola os animais perigosos. E aí a gente faz assim, ó, superstição. Então a nossa mente, ela é uma produtora ininterrupta de loucuras, de fantasias, de ídolos, e a gente é capaz de passar pela imagem de alguém, e aquela imagem nos lembra de histórias, e a gente acaba se dobrando a essas imagens. Então não foi por acaso que Deus, lá nos seus mandamentos de ordem moral, Ele nos dá o segundo mandamento, porque Ele sabia dessa tendência do homem de gerar, de produzir ídolos, de criar ídolos para si. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí você vira para um católico e diz para ele assim: você adora imagem. Ele vai reagir na hora. Porque na teologia católica existe a diferença entre latria e idolia. Latria e idolia. Latria é a adoração que é dada somente a Deus. Idolia é a veneração aos santos e imagens. E o católico, ele vai dizer que ele não adora, ele venera as imagens. E eles dizem que há diferença. Eles afirmam que existe diferenciação entre uma mediação de redenção e uma mediação de intercessão. A teologia católica faz essa distinção entre mediação de redenção e mediação de intercessão. A verdade é que essa distinção, ela é apenas semântica. Porque na prática não existe diferença entre adoração e veneração. Na prática, os católicos fazem pedidos e promessas aos santos. Pedidos e promessas que deveriam ser feitas unicamente a Deus. Na prática, os católicos pagam aos santos as promessas que foram feitas. Na prática, os católicos beijam as imagens, se ajoelham diante das imagens, oram diante das imagens. Na prática, a diferença entre latria e idolia, entre adoração e veneração, acaba se dissolvendo.
Fora que a Bíblia, ela desconhece completamente essas distinções, porque elas são artificiais e na prática não existe nada disso. A Bíblia é muito clara ao dizer que no culto a Deus não pode existir nenhum tipo de imagem de escultura. Quando você estiver conversando com um católico, peça a ele o catecismo da igreja dele. Pergunte a ele por que é que no catecismo da igreja católica o segundo mandamento foi retirado. Sabia disso? Observe o catecismo da igreja católica. O segundo mandamento, ele não farás para ti imagem de escultura, não está lá. Mas o que eles fizeram? Eles dividiram o 10º mandamento em 2 para completar os 10 mandamentos. O que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. É o 10º, eles dividiram em 2. No catecismo está lá o 9º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e o 10º, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Para quê? Porque retiraram o 2º mandamento. Gente, a preocupação católica de excluir o 2º mandamento dos seus catecismos e dos seus ensinamentos fala por si mesma. Testifica a consciência culpada pela idolatria dos seus dirigentes. Não farás para ti imagem de escultura. É proibido por Deus. Êxodo 32 diz lá o texto que o povo de Deus, ele quebrou tanto o 1º quanto o 2º mandamento. Nesse texto é dito que o povo se entregou à idolatria, adorando outros deuses por meio de ídolos. E nesse episódio, os líderes de Israel, eles dizem o seguinte: são estes, ó Israel, os teus deuses. E o que existia ali? O que existia ali era apenas imagens. Eram apenas imagens. E era por intermédio delas que o povo estava adorando os seus deuses. Uma imagem que evoca a adoração de vários deuses. Certamente que eles não pretendiam que a adoração terminasse na imagem, porque ela, como vai dizer os católicos, era apenas um meio. Esse meio foi condenado, amaldiçoado, abominado e proibido por Deus. Então o argumento de que nós não adoramos as imagens, nós apenas as veneramos, biblicamente não procede. Êxodo 32 deixa evidente: não existe diferenciação entre a afirmação de dissimulação e o que ocorreu com os israelitas. Se os israelitas tivessem tido a oportunidade, se alguém tivesse ido lá e entrevistado os israelitas, eles teriam dito o seguinte: nós não estávamos adorando aquela imagem. Nós estávamos adorando o que ela nos lembra. Nós estávamos adorando o Deus que ela representa. Atitude condenada. Atitude abominada, criticada, proibida por Deus. Então, para Deus, não existe diferença entre latria e idolia. É tudo idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Gente, por que Deus proibiu a adoração de imagens? Por que tem essa proibição? Primeiro, porque Deus se revelou pela palavra e não por imagens. Abra aí Deuteronômio capítulo 4.
Versos 15 e 16 dizem assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Quando Moisés pediu a Deus para ver a face de Deus, Deus disse assim para Moisés: olha, ninguém pode ver a minha face. Ninguém pode ver a minha face. Você consegue perceber que na Bíblia a ênfase não é na imagem. A ênfase da Bíblia é na palavra, é no intelecto, é no conhecimento, é na inteligência. A ênfase bíblica não é no visual, é na cognição, é no entendimento, é na compreensão. A fé não vem por imagens, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A ênfase bíblica está no conhecimento e não nos 5 sentidos humanos. Alguém pode perguntar assim: e Jesus? A Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível. O próprio Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, João 14, quem me vê a mim, vê o Pai. E Jesus? Nós não conhecemos a Deus por causa do rosto. Nós não conhecemos a Deus por causa dos olhos, da aparência de Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai, é no sentido do exemplo, é no sentido do conteúdo, é no sentido dos ensinamentos de Jesus. Deus, ele não se revelou pela aparência, ele se revelou pela palavra. E isso aqui denuncia um grave erro no meio dos carismáticos. Porque eles enfatizam o conhecimento de Deus através dos sentidos. Para muitos grupos carismáticos, Deus precisa ser visto, tocado, sentido, experimentado. Para muitos grupos carismáticos, um culto abençoado é quando você teve todos os seus sentidos mexidos naquele culto. Alguém vem um carismático, vem na igreja reformada e diz: que culto frio é esse? Não é? Porque eles precisam de arrepios, eles precisam de voz audível, eles precisam de experiências emocionais, sensitivas. Mas a Bíblia diz que Deus, ele se revela pela palavra, é pela Escritura, não é por imagens, não é por causa dos sentidos humanos, ou por meio. Então, Deus, por que Deus proíbe a adoração de imagens? Porque ele se revelou pela palavra e não por imagens. Segundo, por que Deus proibiu a adoração de imagens? Porque Deus não pode ser reproduzido. Deus é um ser espiritual. Deus é um ser invisível. Ninguém nunca o viu, ninguém sabe como ele é. Qualquer imagem de Deus é uma distorção daquilo que ele realmente é. Porque ninguém sabe. Então, eis a proibição.
E é aqui que entra uma das grandes discussões da história. Há pouco tempo alguém me perguntou sobre isso. Pastor, é correto utilizar imagens de Jesus em livros infantis? É uma boa pergunta. Pode usar a imagem de Jesus em livros infantis para fins didáticos? Slides, filmes, vídeos, pinturas sobre a vida de Jesus é permitido nas Escrituras? Olha, no meio evangélico, isso é assunto para grande controvérsia. No entanto, assim, a grande parte, como não é unânime, mas a grande parte da tradição reformada, ela nunca condenou o emprego de imagens de Jesus para fins didáticos. O problema surge quando essas imagens, elas são desvinculadas da simplicidade da fé e acabam se tornando um instrumento, como disse há pouco lá da imagem de Shed, de veneração e adoração. E um outro detalhe, esse aqui é o mais importante, que deve ser lembrado pelos professores aos seus alunos, e é só por isso que a tradição reformada entende que é permitido, é o fato de que quando a imagem de Jesus é reproduzida numa revista, aquela imagem ali não é da divindade, é da humanidade de Cristo. A humanidade entende-se que ela pode ser feita para fins didáticos, pode ser reproduzida para fins didáticos. Porque qual é o problema de reproduzir Deus? Porque a gente não sabe como Deus é. E criarmos uma imagem distorcida e errada. Mas um homem nós sabemos como ele é. Então, é muito importante que o professor da escola bíblica dominical, que instrui ao aluno, ele vira para o aluno e diz: olha, esse aqui é Jesus Cristo, mas é a humanidade, é o homem que está aqui. Certamente que para uma criança é muito difícil de... Aliás, para qualquer um é difícil entender homem e Deus na mesma pessoa, mas para a criança isso é muito mais difícil. Então a divindade de Cristo, ela não pode, e é impossível, e por isso é proibido de ser transmitida num papel. O que pode se colocar ali é a humanidade dele, o Deus homem. Por que Deus proibiu a adoração de imagens? Porque Deus não pode ser reduzido. O ídolo é uma tentativa de reduzir Deus ao nível da criatura. Quando nós fazemos imagens, ou quando nós fazemos uma imagem, a gente tenta reduzir Deus aos limites da nossa compreensão. Nós tentamos prender, limitar, diminuir Deus. E aí então nós acabamos tentando reduzir aquilo que não pode ser reduzido. Um ídolo é um Deus criado pelo homem, é um Deus manipulável. Um ídolo é a reversão de Gênesis 1. Um ídolo é o homem dizendo: eu crio Deus, a minha imagem e a minha semelhança. Isso é um ídolo. É muito interessante você observar que os deuses gregos, aqueles chamados deuses do Olimpo, eles eram deuses que tinham características humanas. Eram deuses criados à imagem e semelhança dos homens. Os deuses do Olimpo eram deuses que tinham mulheres, e mulheres que tinham filhos. Os deuses do Olimpo eram deuses que casavam, que praticavam adultério.
Os deuses do Olimpo são uma prova clara de que o homem sempre procurou criar deuses à sua imagem e à sua semelhança. E o homem procede assim porque é muito mais fácil se relacionar com um ídolo do que com o Deus verdadeiro. Porque um ídolo eu conheço, um ídolo eu faço, um ídolo eu manipulo. E eu o manipulo de acordo com as minhas conveniências, de acordo com os meus desejos. Por exemplo, a parte do cristianismo que é idólatra dividiu o céu em departamentos para poder controlar os deuses. Como assim dividiu o céu em departamentos? Problema de casamento, Santo Antônio. Problema de visão, Santa Luzia. Problemas de dívida e de causas impossíveis, São Judas Tadeu. Problema com dragão, São Jorge. Ou seja, o céu ele está dividido em departamentos de acordo com o desejo e as necessidades e vontades dos homens. Ou seja, assim como os gregos, nós também tentamos reduzir e controlar Deus. Porque um ídolo a gente consegue manipular. E aí a gente pensa assim, bem, isso é coisa de católico. Não. No nosso meio está assim, ó, aos montes. Muitos evangélicos caem nesse mesmo erro de tentar controlar a divindade. Tem uma cantora evangélica brasileira que está passando por uns maus bocados nessas últimas semanas. O filho dela está com meningite. E se você entrar no Face dela, tá lá assim: eu ordeno que o meu filho vai levantar. Eu estou dando uma ordem. Você vai levantar, porque ele está em coma. Quem é ela para dar ordens a Deus? Quando ao orar alguém diz, eu ordeno, eu decreto e eu declaro, o que essa pessoa está tentando fazer? Manipular, controlar o Deus que é soberano. Essa pessoa está invertendo a ordem das coisas, colocando a criatura no lugar do Criador e o Criador no lugar da criatura, colocando Deus a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Isso é idolatria. É muito mais fácil adorar e servir a um Deus que atenda às nossas necessidades. Agora, o Deus das Escrituras é um Deus que não pode ser controlado. É um Deus que não pode ser manipulado, entendido, compreendido. É um Deus que não faz as coisas do jeito que queremos, na hora que desejamos. É o Deus soberano que tudo faz quanto lhe agrada. É o Deus que não se dobra aos caprichos humanos. Então ele não pode ser reproduzido, reduzido, manipulado. Não farás para ti imagem de escultura. Você não sabe como é Deus, a gente não tem essa autorização. Nenhuma imagem. Porque Deus proibiu a adoração de imagens. Porque as imagens podem levar a um entendimento errado de quem Ele é. Quando eu crio a imagem por si só, ela demonstra um tipo de compreensão. Cada um dos deuses do Olimpo, eles tinham uma característica na sua imagem.
Características estas que lhes foram dadas pelos homens que as criaram. Por exemplo, Deus nos proíbe construir imagens porque nós não temos a capacidade de compreendê-lo corretamente. Nós somos finitos, Ele é infinito. Nós somos limitados, Ele é ilimitado. Nós somos pequenos, Ele é grandioso, todo-poderoso. Deus não está sujeito, preso ao tempo e ao espaço, muito menos à nossa imaginação. Então todas as imagens que fazemos de Deus, elas nos conduzem a projeções distorcidas e equivocadas de Deus. Por isso que a gente precisa ter muita sabedoria quando a gente ora. Quando você fecha os olhos para orar, o que você vê? É bom que você não veja nada. Porque aquilo ali pode ser uma projeção da sua mente. Se você está projetando uma imagem ou algo de Deus, aquilo não é Deus. Por que Deus proibiu a adoração de imagens? Porque é errado colocar no culto qualquer coisa que não seja permitida pelo Senhor. Eu já falei sobre isso, eu não vou me deter muito aqui. Quando nós pregamos esse ano sobre, acho que foi esse ano passado, não sei, sobre adoração reformada. Nós vimos que o homem sempre desejou adicionar ideias, pensamentos, práticas humanas no culto às suas divindades. Como o homem caído não é capaz de ter qualquer percepção espiritual, ele acaba gerando e criando meios, mecanismos, formas que possam ajudá-lo na comunicação com seu Deus. E Deus sabia dessa tendência humana de adicionar coisas materiais, coisas visíveis ao culto que seria prestado a Ele. Então, o Deus que é incorpóreo, o Deus que é invisível e só pode ser percebido espiritualmente, Ele nos proíbe de criarmos imagens que sirvam de meio para adorá-lo. A Bíblia diz que a gente não precisa de tais estratégias, de tais manobras. Ninguém que verdadeiramente conheça Deus como uma realidade viva precisa de qualquer imagem para ajudar nas suas devoções. Ninguém que goze de comunicação diária, constante com Cristo, exige quaisquer quadros, imagens de Cristo para ajudá-la a orar, para ajudá-la a adorar. Porque o convertido, ele se relaciona com seu Salvador por fé e não por fantasia. Então, ao proibir as imagens, Deus, por inferência, por lógica de raciocínio, Ele também nos proíbe de todos os outros meios, de todas as outras formas de culto que não tenham sido indicados por Ele. Todas as formas de culto que não estão prescritas nas Escrituras são chamadas por Paulo lá em Colossenses 2 de culto de si mesmo. Então nós somos advertidos por este mandamento quanto a esta verdade. Toda forma de culto praticada pelo homem que não é orientada e permitida por Deus está equivocada e acaba se transformando, se tornando numa forma de idolatria. Sabe o que isso significa? Que as nossas igrejas, no culto que é dedicado a Deus, elas estão cheias de paganismo. Elas estão cheias de
práticas idólatras, porque ali existem coisas que Deus não permitiu. Gente, isso é gravíssimo. Isso é seríssimo. Nós não temos autorização para colocar no culto nada que seja orientado nas Escrituras. Se tem uma das coisas que me leva a tremer, tem coisas que eu faço na igreja, eu levo a igreja a fazer, eu oriento a igreja a fazer, e eu tremo, é essa questão de ordem de culto. É o que acontece aqui. Porque o que acontece aqui não pode acontecer nada que não seja instruído pelas Escrituras. É idolatria. Eu fico pensando como que alguns pastores têm a coragem de, quando aparecem autoridades, políticos, seja lá quem for, chamá-los e falar isso, falar aquilo. Gente, esses homens, eles não têm temor de Deus. Será que eles não entendem que esse negócio é uma questão muito séria? Lembra lá daqueles rapazes que ofereceram fogo estranho ao Senhor? O que aconteceu com eles? O que acontece aqui é de Deus, somente de Deus e de mais ninguém. Nós não temos autorização para fazer nada, absolutamente nada, além daquilo que as Escrituras nos permitem. Porque Deus proibiu a adoração de imagens, porque é errado colocar no culto qualquer coisa que não seja permitida pelo Senhor. A parte final do segundo mandamento diz o seguinte, olha aí: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Essa parte nos mostra as consequências da idolatria. Preste atenção no que diz o texto. Eu sou um Deus zeloso. Quem estuda um pouco desse tema, quem se propõe a estudar a Bíblia ou estudar idolatria nas Escrituras, não vai demorar muito, essa pessoa vai perceber que biblicamente a idolatria ela é comparada a um casamento rompido. Em vários momentos a Bíblia fala disso, que a idolatria é como um casamento rompido. É como um adultério espiritual. Existe algum homem aqui, casado, que gostaria de compartilhar a sua esposa com alguém que está solteiro? Só a pergunta já faz a gente inspirar um pouquinho mais de ar, né? Que isso? Alguma mulher cristã poderia fazer a gentileza de conceder o seu marido para uma mulher carente? Gente, uma pessoa em sã consciência, ela não reparte o seu cônjuge com ninguém. Quando Deus diz assim, eu sou
Deus zeloso. Ele está dizendo assim: eu quero exclusividade, eu não admito um coração dividido, eu não aceito que você volte o seu olhar, a sua atenção e seus recursos para outros deuses. Eu não permito que você tenha relacionamento com outros deuses, porque eu sou um Deus zeloso. E aí vem uma advertência seríssima. Ele diz: porque eu castigo os filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse aqui é o principal texto dos defensores da maldição hereditária. Adoram esse texto aqui. Esse aqui é o texto áureo. A gente precisa entender o que Deus está dizendo corretamente aqui. Deus não está dizendo que o filho é castigado pelo pecado do pai, não é isso. Até porque precisa ler Ezequiel 18, quando Deus diz: o filho não sofrerá pelo pecado do seu pai. Vocês estão pensando que foram os pais que comeram uvas verdes e o gosto da uva foi na boca dos filhos? Ezequiel diz: não é nada disso. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é maldição hereditária que está sendo ensinado aqui. O que o texto está dizendo é que as decisões erradas dos pais trazem consequência na vida dos filhos. Os filhos não serão castigados e punidos por causa dos pecados dos seus pais. No entanto, eles podem e têm sofrido por causa de pais idólatras. Dentre todos os pecados, a idolatria é sem dúvida alguma aquele que acarreta os mais severos juízos de Deus. Não é o meu propósito aqui, até porque eu já falei, já preguei sobre isso aqui na igreja. Mas não pense você, não creia você naquele mito de que você já ouviu, de que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Existe sim. Existe sim. Existem pecados que são piores do que outros. E são punidos com mais severidade do que outros. A idolatria é sem dúvida nenhuma aquele que acarreta os mais severos juízos de Deus. Foi por causa da idolatria que Israel sentiu o peso da espada dos egípcios. Foi por causa da idolatria que Israel sentiu o peso da espada dos sírios, dos assírios, dos babilônicos. Egípcios, sírios, assírios, babilônicos foram instrumentos de Deus para castigar um povo idólatra. Foi por causa da idolatria que Deus dispersou as 10 tribos. Foi por causa da idolatria que Deus queimou Jerusalém. Foi por causa da idolatria que Deus levou Judá e Benjamim para o cativeiro. Foi por causa da idolatria que as igrejas orientais sofreram ali a invasão sarracena e vários jardins espirituais viraram deserto. Foi por causa da idolatria, ou é por causa da idolatria que prevalece grande desolação, onde outrora pregaram homens como Cipriano, como Agostinho. Acabou tudo. Idolatria. Então o que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não brinque com idolatria na sua vida. Lembre-se de tudo que a gente já falou até aqui e veja quais são os seus ídolos. Provavelmente você não tem uma imagem de escultura na sua casa, mas você pode ter uma televisão de onde saem muitos ídolos dali. Seu time de futebol, seu entretenimento,
Às vezes você não tem uma imagem de escultura na sua casa, mas você ama o seu filho mais do que a qualquer outra coisa, mais do que ao Senhor. E isso fica muito evidente quando o Senhor vira para você e diz assim: discipline o seu filho, porque eu estou mandando. E você descumpre a ordem do Senhor de disciplinar o seu filho, porque você ama mais a Ele do que a ordem de Deus. Tem pais que, por pena dos filhos, por comodidade dos filhos, não obrigam os filhos a vir à igreja. Depois colhem. Meu irmão, Deus está mandando, é ordem de Deus você educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Se você não educa os seus filhos no caminho do Senhor, porque você ama mais a eles do que ao Senhor. Enquanto estiver debaixo da sua responsabilidade, é seu dever educá-los. Depois que sair de casa, você não pode fazer mais nada. Por causa da idolatria, nós somos punidos pelo Senhor. Eu sou Deus zeloso. Não pense que essa advertência foi feita em vão. Não pense. Não foi em vão que Paulo, ao escrever aos crentes de Corinto, ele disse assim para os crentes: fujam da idolatria. Qual é o seu ídolo? Qual é o seu ídolo? Voltar-se para ídolos, disse alguém, depõe contra a inteligência humana. Eu construo uma coisa e depois reverencio aquilo que eu mesmo construí. Eu não sei quais são os seus. Eu tenho pedido a Deus para me mostrar os meus. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê entendimento, compreensão, porque esta é uma questão muito séria. Deus, Ele trata com essa questão de forma severa. Não farás para ti imagens de escultura. Não é porque Deus tem rivais, mas é porque o nosso coração, ele tem uma enorme capacidade de produzir ídolos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a não tropeçarmos nesse mandamento. Amém.